Algum teólogo inglês, acho que do século XVII, se não me engano, já disse que a doutrina da Trindade funciona mais ou menos assim. Se você tentar negá-la, você corre o risco de perder sua alma. Se você tentar entendê-la completamente, você corre o risco de perder o seu juízo, né? Porque realmente é uma doutrina complexa, né? Mas... Por que nós cremos na Trindade? Porque a palavra de Deus revela Deus como sendo três pessoas num só Deus. Então uma vez perguntaram assim para mim... Quer dizer, uma só divindade, porém três pessoas. Exato, três pessoas que possuem a mesma substância, mesma essência, a mesma natureza, a mesma essência divina, né? A doutrina da Trindade, ela não é revelada explicitamente na Bíblia. Não tem um versículo que fala assim, eu sou um Deus triuno em três pessoas. Ele não fala. A palavra, o ensino da Trindade é revelado implicitamente. Então, o Espírito Santo iluminou a igreja, na história da igreja, a reconhecer versículos da Bíblia, e houve muita discussão, que palavras vamos usar para definir essa doutrina, enfim, chegaram, mediante a palavra de Deus, a uma maravilhosa doutrina, imprescindível para a fé cristã. Se você não compreende a doutrina da Trindade, você não entende como o homem é salvo. Por exemplo, uma criatura vai salvar a humanidade? Não tem como. Então Jesus não pode ser uma criatura, ele é Deus, né? Sem querer me delongar muito, uma coisa muito importante que eu quero te dizer. Textos bíblicos, assim, que corroboram... Sim. Em primeiro lugar, a Bíblia fala, nós já falamos que há um só Deus, e eu disse que as três pessoas são chamadas de Deus. Então não são três deuses. Não são. Por exemplo, três Jesus deuses. É Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não, Deus é um então, só. mas se os três, Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, não são três deuses? Não. São três, tá? Essa questão, a Bíblia fala que há um só Deus e que são três pessoas que são esse mesmo Deus. Então, então, difícil entender isso, né? E ainda bem que é difícil, porque isso mostra que o cristão, ele aceita a revelação. Pela fé. Não estou falando três deuses, estou falando de três pessoas. Qual uma pessoa? Três pessoas, meus irmãos. Nós não estamos aqui misturando personalidade. Nós estamos falando de uma mesma essência. É aí que está o grande mistério da Trindade. Nós podemos dizer que nós não entendemos. Isso é bom que o telespectador saiba. Dizer que você não entende a Trindade até uma confissão de humildade. Eu não entendi o que ele falou. Quero apresentar para vocês uma metáfora. Nenhuma metáfora, Zeca, ela é perfeita. Não é para que a gente possa apresentar a verdade bíblica, mas ela dá ela consegue esclarecer um pouco a questão. Vamos pensar num homem chamado Eduardo, que é pai, que é filho e que ele é também advogado. Ora, em casa ele é conhecido como papai. É o mesmo Eduardo. Na casa dos pais dele, ele é conhecido como Dudu, um apelido que ele tem desde criança, mas é o mesmo homem. E quando ele trabalha nos tribunais, ele é o doutor Eduardo. Todos esses nomes se referem à mesma pessoa, diferenciando apenas a função que ela exerce. Eu vejo a Trindade mais ou menos dessa forma. Espero ter ajudado os amigos aí a entender um pouco mais essa doutrina dificílima que é a doutrina da Trindade. Com certeza colaborou, pastor. Obrigado, viu, pelo carinho. Vamos agendar um dia pro irmão estar aqui no estúdio pra gente poder conversar mais, inclusive de repente até conhecer mais da história do irmão, da conversão também. Vai ser um prazer recebê-lo, viu, pastor? Deus abençoe sua vida e o ministério do irmão. Muito obrigado, vai ser um grande prazer estar com vocês pessoalmente. Deus abençoe a todos. Muito legal. Durante a conversa, os contatos do pastor Nil apareceram para você. Eu vou só reforçar rapidamente o Instagram, @pr.nil, 2 L's, tá bom? Ou então pelo YouTube, Nil, também com 2 L's, Evangelista. Lá você vai poder conhecer um pouquinho melhor o trabalho do Nil, além de, se quiser, entrar em contato com ele também, tá bom?
Professor Rodrigo, eu vou começar com o irmão. Desculpa que o pastor é instantâneo, né? É o hábito, tá bom? Professor, eu vou pedir pro irmão começar pelo seguinte. A doutrina da Trindade é tão difícil, que às vezes eu fico com a impressão que até nós, que somos trinitarianos, temos dificuldade de entendê-la. O Nil deu um exemplo ali, e eu vou utilizar esse exemplo e vou pedir para o irmão explicar. Ele falou de uma pessoa que tem 3 atuações diferentes em cada momento. Eu acho que ele dá mais crédito ao seu pensamento, ao pensamento trinitário. Que é isso, gente, o mais comum. Eu tô fazendo uma brincadeira aqui, mas é o mais comum. Parece que até quem acredita na Trindade usa o ensinamento unicista para exemplificar isso. Apocalipse 21 e 22 e Apocalipse 22 e 3, eu não vou ler aqui os textos bíblicos por causa do tempo, mas versículo 21 e 22 fala do céu como existindo 2 tronos, o trono de Deus e o trono do Cordeiro. João viu 2 tronos no céu e diz que não há templo no céu, porque o próprio Deus e o Cordeiro é o templo na eternidade em que habitaremos. Ainda no capítulo 3, verso 12 de Apocalipse, João afirma, Jesus está ali falando, né, na sua primeira pessoa, dizendo que ele escreverá o nome de Deus no templo e o seu novo nome. Além do nome de Jerusalém, ele escreverá o nome de Deus e o seu novo nome. Eu pergunto por irmão, se é apenas uma pessoa, nós estamos falando agora, não de agora, ou durante o ministério de Jesus, nós estamos falando da eternidade, ou seja, o futuro eterno dos salvos. Como entender uma única pessoa havendo 2 tronos? Responder, pastor. Olha, a Bíblia diz que Estevão viu Jesus em pé à destra. A destra é um lugar de poder. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que está no seio do Pai foi quem revelou. Jesus mostrou o Pai nele. Filipe disse: me mostra o Pai, isso nos basta. Jesus disse: estou tanto tempo contigo, tu não me conheces. Quando você vê a mim, você vê o Pai. Em São João 10:30, eu e o Pai somos um. As palavras que eu digo não falam de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim. O Pai está em Jesus. O Pai está no Filho. A Bíblia diz: o Pai está no Filho. Quando o Filho está em pé, Deus está em pé, porque o Pai está no Filho. Porque o Pai é o Espírito Santo. O Pai não é uma pessoa independente. Deus é Espírito e esse Espírito é Santo. Esse é o Pai de Jesus. E no Apocalipse, aquela questão dos 2 tronos? 2 tronos. A Bíblia não fala em 2 tronos, fala do trono de Deus e do Cordeiro. O Cordeiro que a Bíblia se refere é o Filho, Jesus Cristo. Mas não tem outro... Não tem 2 tronos. João viu o Senhor assentado num só trono. No céu não tem 2 tronos. Isaías viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, ou seja, na Nova Jerusalém não haverá mais maldição, eternidade. E nela estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Trono de Deus e do Cordeiro. Eu estou dizendo que o Pai está no Filho. O trono do Pai é o trono do Filho. Mas isso que o senhor está dizendo, não é o que o texto está dizendo. É o que a Bíblia diz, que Jesus diz: eu e o Pai somos um, e não 2. Repete o texto aí, por favor. Apocalipse 22, versículo 3. Diz o quê? Que é o trono. Não, lê de novo. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela, ou seja, na Nova Jerusalém, o contexto está dizendo a Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Trono de Deus e do Cordeiro. Tá. Irmão, não tem como fugir. Agora...
Então, se tiver um trono só, temos duas opções. Ou todo mundo senta um no colo do outro, ou é brincadeira de dança das cadeiras. Cada um pegar de uma vez. Como é que o irmão explica esse texto, então, pela visão trinitária? A palavra trono, no grego, tronos, ela não significa a cadeira. Ela significa a posição de autoridade, de soberania. Um exemplo que eu dou que o pessoal viu muito bem, é bastante popular, o final daquele filme Nárnia. Se você vê os 4 irmãos no final, cada um sentado numa cadeira, mas todos ao mesmo tempo compartilhando um mesmo trono. Essa é a ideia. Véi, que viagem é essa, véi? Por isso que Jesus fala, os constituíam reis e sacerdotes, e fala dos 24 tronos e por aí vai. Deus me defenderai. Deus no auge da sua glória, assentado sobre um alto e sublime trono, o céu e os céus dos céus não pode contê-lo. Toda a terra está cheia da sua glória, ou seja, não há um lugar no planeta Terra que Deus não esteja presente com o seu poder e a sua autoridade. Porque esse assunto de trindade, a gente conhece aqui na terra, no céu não. Lá no céu não tem um trono do Pai, do Filho, do Espírito, é um trono só. É isso lá no livro de Apocalipse. Os 12 apóstolos e os 12 patriarcas pegam as suas coroas e depositam diante do... Não é 3 tronos, é um trono só. É verdade. Mas quando é misericórdia, beneficência, até Deus chama a criatura de irmão. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o primeiro e o último. O que vive, eu já vivia antes de Abraão. E o que vive, fui morto. Peraí, o Todo-Poderoso foi morto? Deus foi morto? Tem religiões que afirmam, e também o marxismo afirma, que Deus está morto. O marxismo diz uma meia-verdade. Só pega o fato da morte. O marxismo diz que Deus está morto. O marxismo devia dizer: ele foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Deus foi morto, mas ele ressuscitou, e ressuscitou porque é o Todo-Poderoso. Fui morto. Fui morto. Deus foi morto aonde? Na cruz do Calvário. Naquela sexta-feira, pregado no madeiro às 9 horas da manhã, e que vai dar o último suspiro às 3 horas da tarde. Ele foi morto. Deus morto. Deus foi morto. Fui morto. Então ele está dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último. Aquele que vive. Até aí nós cremos em Deus assim. Deus vive desde antes de a gente existir. Mas foi morto, Deus morto. Então ele está se identificando. Ele está dizendo quem é o Todo-Poderoso. Atenção, só existe um Deus. Não existe outro Deus. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Quem é o Pai da eternidade? Quem é o Deus maravilhoso? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Está vivo para todo sempre. Só Deus é eterno. Eu sou o primeiro, eu sou o último.
Escute o que o próprio Deus está falando. Por amor de mim o farei. Porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não darei a outrem. Eu não vou dar minha glória para ninguém. Isso iria profanar o meu nome. Não vou dar para ninguém a minha glória. Versículo 12. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Ele está dizendo, eu sou o único, eu não vou dar minha glória para ninguém, eu criei todas as coisas, eu sou o Criador. Então ele já se identificou no Antigo Testamento como eu sou, ele já se identificou como o primeiro e último, ele já se identificou como Redentor, e ele já se identificou como a rocha, e ele se identifica como o autor de todas as coisas, e que a glória dele não dá para ninguém não. Então nós estamos falando do único Deus. Diga, só existe um Deus. Isso é importante, você tem que colocar isso na cabeça. Só existe um Deus. Não existe um único Deus e abaixo dele mini deuses ou deuses menores. Abaixo dele só criaturas que ele fez surgir, porque ele é o Todo-Poderoso. Abaixo dele não há mini deuses. Abaixo dele não há deuses menores. Abaixo dele só há criaturas. Ele é o único Criador. Diga, ele é o único Criador. Ele é o único Todo-Poderoso. Isso é muito importante, você tem que entender isso. Parece que eu estou dizendo uma coisa óbvia. Eu sei, sabe nada. Tem religião ensinando que Jesus, por exemplo, é um mini Deus ou um Deus. Mas a palavra está dizendo que não tem outro Deus. Ele mesmo está dizendo, acaso existe outro Deus? Não, não há outra rocha que eu conheça. Não existe outra rocha. Não existe outro Redentor. Não existe outro Verbo. Não existe outra pessoa que seja o primeiro e o último. Não existe outro Criador de todas as coisas. Então, nós estamos falando do único Deus. Diga, o único Deus. O único Criador. Então vamos lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Escute. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então, se a palavra está dizendo e afirmando isso, e nós sabemos que é isso, e só existe um único Deus, então, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, quem é que está falando? Vamos voltar em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que foi o início da mensagem. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso há de vir. De quem a palavra está falando? De Deus. Diga, de Deus. Deus, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso virá. O único Deus. Mas ele se revelou a nós. E ele é a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Você só não será salvo, só não será salva, se não entrar por essa única porta.
Não tem outra porta, viu? Ele mesmo diz: por acaso há outra rocha além de mim? Há outro Deus além de mim? Há outro Redentor além de mim? Há? Não, não há. Há outro Deus além de mim? Não, não há. Só tem essa porta. As religiões estão te enganando, te deram outros caminhos. Vamos começar aqui então, tá? Comecei agora. Olha só, Jeová, né? Então vamos lá. Quem é Jeová para mim, né? Para a fé cristã? Jeová é tanto o Pai, tem lá Isaías 64, versículo 8, né? Jeová é associado ao Pai. Mas Jeová também é o Filho, você citou muito bem aí, né? Endireitai o caminho de Jeová, né? Preparai o caminho de Jeová. Mas preparar o caminho para Jesus, porque Jesus é Jeová, claro. Jeová é Deus, né? E o Espírito Santo falou aquelas palavras para Isaías, Isaías capítulo 6, mas Paulo, em Atos capítulo 28, 25 e 26, diz que foi o Espírito Santo quem disse aquelas palavras, porque o Espírito Santo é Jeová. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são Jeová, são o mesmo Deus Jeová. E esse Deus Jeová é um só. Então, isso é unicidade. Aí tá certo. Há um só Deus. E nós não questionamos isso. 70% dos textos que você usou durante o debate servem para provar apenas que há um só Deus. Tá bom. Isso é tudo bem, pessoal.